Queridos, graça e paz da parte de Jesus Cristo, quero te desejar uma abençoada noite de quarta-feira. Estamos começando hoje uma jornada de 30 dias, uma campanha por título Um Mês para Viver. E você ao longo desse processo vai entender a razão pela qual iremos caminhar nessa direção. E hoje eu quero em especial compartilhar um texto da Palavra de Deus registrado no livro de Salmos, capítulo 90, eu quero ler apenas 2 versos dessa narrativa, o verso 9 e depois o verso 12, que diz assim: Todos os nossos dias vão passando, acabam-se os nossos anos como um conto ligeiro, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. Eu quero orar com você, e nessa oração quero sugerir que você se derrame, se quebrante, se abra para o Senhor. Se permita ser trabalhado pelo Senhor e pela sua palavra. Deus tem algo extraordinário para realizar na sua vida e na minha vida. Nós não apenas vivemos, mas precisamos aprender, à luz da palavra de Deus, a vivermos com um propósito, com uma direção, com uma clareza de para onde estamos indo, por que razão caminhamos. Bom, eu queria orar para que Deus nos ajudasse a entender a sua palavra. Em nome de Jesus, se curve diante do Senhor. Pai Santo, nós somos gratos a Ti pela Tua palavra e pela certeza de que esta palavra jamais voltará vazia. Ela é palavra da boca do Senhor, ela vem do céu ao nosso coração. E o meu desejo, a minha oração nesta noite, Deus, é que Tu fales conosco profundamente, que o Senhor possa edificar-nos pela Tua palavra, nos dar direção clara do Teu querer para cada um de nós. Não queremos apenas viver, mas viver de forma apaixonada, profunda, relevante, cheia de significado. Dá-nos esse privilégio, no nome de Jesus. Amém e amém. Tente imaginar que alguém chegue para você e traga um decreto de morte. Diga, olha, você tem apenas mais um mês para viver. De repente, um silêncio após essa notificação e um filme passa na sua cabeça. É bem provável que nesta hora você vá olhar para trás, para a vida que já viveu, e é bem provável que você seja tomado por profundos arrependimentos. Porque é muito comum a gente ir vivendo, atropelando a vida, sem muita clareza para onde estamos caminhando, quais são as razões pelas quais nos movemos. Isso fica claro em função do mundo de correrias que nós vivemos nele. Um mundo marcado, uma cultura marcada pelo império da velocidade. Estamos com pressa demais. Estamos o tempo todo, de algum modo, apressados demais para percebermos o real significado da nossa existência. E por vezes, isso vem como um processo de fuga, essa correria toda nos faz não apenas não percebermos o que somos e para onde estamos caminhando, qual o propósito, como também nos faz, de algum modo, a nos escondermos de quem nós somos e daquilo que nos assombra, nossos medos, nossas inseguranças, nossas interrogações. Ao longo dos próximos 30 dias, iremos trabalhar o seu coração à luz da palavra de Deus, para que você possa pensar com clareza para essa resposta. O que você faria, que mudanças você faria na sua vida se você tivesse apenas 30 dias de vida? Por onde você começaria essa mudança? Pela sua família, pelo seu casamento, pela sua carreira profissional? Você começaria a mudar a sua relação com seu filho, com a sua filha? Você alteraria o modo como você tem tratado os seus pais? O jeito como você tem lidado com o seu corpo, com o seu tempo? Por onde você começaria essa mudança? O modo como você lida com a fé, com a sua busca pelo Senhor ou pela falta dessa busca? Como você compreende a vida vai determinar como você vai vivê-la. À luz dessa palavra que acabamos de ler, no Salmo 90, o salmista declara algo muito óbvio, mas tão relevante para que eu e você possamos pensar um pouco mais sobre a nossa existência. Ele diz: todos os nossos dias vão passando, acabam-se os nossos anos como um conto ligeiro. O salmista está dizendo que nós somos humanos e por isso precisamos ter em nosso coração um senso de finitude, uma clareza muito grande de que a nossa vida terá um ponto final. Por vezes vivemos como se não tivéssemos esse ponto final, como se não houvesse a morte. Apesar de que todos sabemos teoricamente que a morte é a única certeza que temos e que carregamos na nossa mente, ainda que tenhamos essa clareza, nós não vivemos a partir dessa clareza. Vivemos como se a morte nunca viesse nos encontrar.
como se vivêssemos eternamente aqui na terra. E por isso, por vezes, vivemos inconsequentemente, sem muita clareza do caminho que estamos fazendo e aonde queremos chegar com a nossa vida e tudo que envolve a nossa existência. O senso de finitude não deve trazer para você uma ideia de impedimento, não deve ser uma ideia que provoque frustrações, que te emperre a vida, que te paralise. Pelo contrário, a clareza de que temos uma vida que é finita, que ela tem um ponto final, deve nos ajudar a vivê-la mais profundamente, apaixonadamente, deve levar a uma experiência de vida cheia de significado, cheia de propósito, uma experiência de vida que faça sentido, que não seja uma experiência vazia e superficial. Que todos iremos morrer, isto é um fato, e todos sabemos. No entanto, é importante entender que nós podemos escolher como iremos viver. Já que não podemos escolher o dia e a forma em que iremos morrer, podemos e sim devemos escolher como viver. E à luz da palavra de Deus, vamos ter muitas orientações sobre o modo como nós deveríamos viver. Há uma frase de Alan Sachs que diz o seguinte: a morte é mais universal que a vida. Todo mundo morre, mas nem todo mundo vive. Eu acho extraordinária essa afirmativa. Todo mundo, de algum modo, está andando nessa existência, mas nem todo mundo está vivendo. Porque viver não é apenas esse exercício de estar de pé, comendo, trabalhando, ganhando dinheiro, pagando conta, mas é viver uma vida que tenha significado, importância, sabor, cor, intensidade, profundidade. É o que a Bíblia vai chamar de vida plena. Quando a Bíblia diz que Cristo veio para nos dar vida, ele afirma que não é uma vida qualquer, mas uma vida plena, carregada de satisfação. Muitas pessoas acabam não entendendo isto e projetam a ideia de plenitude de vida para a eternidade. É óbvio, como dizia Miqueias, que aqui não é o nosso lugar de descanso. Estamos apenas de passagem. Portanto, creio sim numa eternidade com Deus e numa vida absolutamente plena na eternidade com Deus. Mas não precisamos ver uma vida, senão a partir desse princípio bíblico da abundância aqui também na terra. Não precisamos ver uma vida vazia de significado, rasa de sentido. A nossa existência precisa valer a pena. Passamos por essa existência e podemos ou não deixar aqui um legado. E que legado eu e você iremos deixar? Vou repetir a frase: a morte é mais universal que a vida. Todo mundo morre, mas nem todo mundo vive. Não importa a sua classe social, a sua idade, se você teve ou não teve sucesso, o quanto de patrimônio você adquiriu, há algo que vai nivelar todos nós. Há algo que vai nos colocar no mesmo patamar, a nossa mortalidade. O fato de que há uma finitude para a nossa existência. E eu e você, em algum momento, teremos que parar para prestar atenção nisto. Por vezes, muitos chegam a esse momento de reflexão, de fato, diante da morte real. Quando uma doença grave chega, quando algo acontece em que você sabe que vai partir, e aí começa todo um processo de tentativa, de percepção da vida, de ressignificação da vida e de mudança. A grande questão é que, por muitas vezes, não há tempo mais. O tempo acabou, o limite foi dado. Mas eu quero sugerir que você não espere ter um decreto de morte sobre a sua vida, você não espere ficar enfermo, você não espere um diagnóstico grave, mas que você possa, ainda em vida e com saúde, olhar para trás e viver os próximos 30 dias, como se você tivesse apenas esses últimos 30 dias para viver. E depois, replique isto ao longo dos próximos meses e anos da sua vida. Quando a gente tem essa realidade da nossa finitude, as coisas mais comuns, corriqueiras, triviais, começam a ganhar significado. Na correria que vivemos, isso tudo passa como que despercebido. Como levar um filho à escola? Como parar para ter uma conversa gostosa com seus pais? Como tomar um café com um amigo? Como, de repente, parar e verificar como vai o coração da sua filha, no que toca a um relacionamento amoroso que ela está iniciando? De repente você começa a perceber coisas que são tão triviais, ganhando importância, quando você entende que o ponto final está prestes a ser dado. Um passeio com os amigos, uma atividade física, a leitura de um bom livro, um tempo de devoção com Deus, a leitura da palavra, dedicação a alguma obra social, coisas do nosso cotidiano que vão passando meio que despercebidas, passam a ganhar sentido quando a gente compreende que a nossa vida tem um ponto final. Aceitar esse limite da vida
não é necessariamente abraçar a frustração e tomar como base uma existência que simplesmente ela é finita, mas ela pode ser profunda apesar de finita. É isso que eu quero que você entenda ao longo desses próximos 30 dias dessa campanha Um Mês para Viver. É incrível como podemos ser libertos de muitas questões que vivemos de uma vida meio desajustada quando compreendemos o nosso fim. Eu gosto de pensar que quanto mais eu penso no meu fim, melhor eu vivo a minha jornada. Quanto mais eu sei que vou encerrar a minha trajetória na Terra, mais eu sou convidado por Deus a viver apaixonadamente um projeto de vida que Ele tem para mim. Aliás, esse projeto não pode ser negligenciado. Deus nos fez por uma razão. E certamente a razão da nossa existência é muito maior do que simplesmente viver. Mas é uma vida que deve ser carregada, como tem afirmado desde o início dessa ministração, de significado e de importância. Muitas coisas faríamos diferentes se nós tivéssemos a certeza que iremos morrer daqui a um mês. Muitas coisas. Provavelmente você vai perdoar alguém que você pensa em fazê-lo e não faz há muito tempo. Talvez você começaria alguns caminhos de ressignificação e de mudança na forma como você tem tratado seus pais, sua esposa ou marido. Provavelmente você vai tentar arrumar um tempo com seus filhos, vai tentar arrumar um tempo para você mesma, para você mesmo, vai tentar ler aquele livro que você prometeu e nunca leu, vai tentar fazer algum ato solidário, vai tentar gastar mais tempo com Deus e com a palavra, com a devoção, coisa que você tem negligenciado. Mas o mais importante é que essa maneira diferente de ver a vida pode ser percebida não somente diante de um decreto de morte, mas por uma escolha diária de vivermos como se nós vivêssemos o nosso último dia aqui na Terra. É interessante a gente perceber algumas coisas, eu quero compartilhar alguns princípios dentro desse processo de descoberta do verdadeiro propósito da vida. Eu diria que quando você tem uma clareza de finitude, você vai passar a ser mais honesto com você, mais autêntico com a sua vida. A gente cria tantos personagens. Infelizmente essa é a realidade. Há um livro do Brennan Manning que ele vai dizer que nós alimentamos impostores dentro de nós. A gente vai criando personagens e vai tentando sustentá-los de algum modo para que a nossa vida faça algum sentido para o outro, de modo que a gente fique mais em condição de aceitação no meio social, no meio familiar, na empresa, até na igreja. A gente vai criando personagens, mas quando estamos diante da morte ou da possibilidade da morte, a gente perde essa capacidade de mentir para nós mesmos. Passamos a viver uma vida mais autêntica, mais honesta conosco. E isso nos liberta, a verdade nos liberta. A verdade de quem nós somos, ela nos liberta. Eu lembro de uma passagem bíblica apaixonante, no meu ponto de vista, que é a história de Jacó. Um homem que fez um caminho horroroso na sua existência. Um homem que, fraudulentamente, de forma muito errada, viveu a sua vida. Ele era um usurpador. Ele era um trapaceiro. E há um momento na sua história em que Esaú, o seu irmão, junto com um grupo de pessoas, ia até ao seu encontro e ele sabia que ele corria riscos de vida. E ele vai para a experiência mais profunda da sua existência. E lá no Val de Jaboque, ele luta com o anjo. E aquela luta era uma luta extraordinária. Não era uma luta por uma bênção qualquer, era uma luta por ressignificação. Era uma luta por mudança de vida, mudança de propósito, mudança de essência. A Bíblia diz que ele passa a noite lutando. E ele disse, não vou te deixar até que você me abençoe. Temos ali uma epifania, uma manifestação de Deus através de um anjo. E a Bíblia diz que ao amanhecer, ele estava coxo. Ele havia sido tocado pelo anjo na juntura da sua coxa, ele ficou aleijado. Mas ele sai de lá transformado. Aquilo que estava diante dele anteriormente, que era a noção clara de fim, ele poderia morrer, havia ali uma situação mal resolvida entre ele e o seu irmão, faz com que ele pare para pensar. E ele estava cansado de ser ele mesmo, de ser aquele homem falido e que precisava se reinventar. E nada melhor do que buscar isso em Deus e reconstruir a nossa existência. Quando a gente entende que está próximo do fim, a gente passa a ser mais autêntico, mais honesto com a realidade de quem nós somos. O anjo pergunta para ele, qual o seu nome? Ele diz, Jacó. Essa resposta diz, eu sou usurpador, eu sou trapaceiro. Ele estava afirmando mais do que um nome, ele estava dizendo sobre o seu caráter, já que o nome significava a condição, que ele estava vivendo até então. No entanto, ele sai daquela experiência com Deus, sendo chamado agora de Israel,
príncipe de Deus, teve a sua essência mudada. Diante da possibilidade da morte, da ameaça da morte, a gente passa a ser mais honesto e autêntico conosco. Uma outra questão que eu entendo, além de buscarmos a diferença e o diferente, além de sermos honestos e autênticos, nós também seremos mais ousados para viver. Aliás, esse é o tema dessa mensagem de hoje. Ouse viver. Ouse viver. É interessante, como afirmei agora há pouco, que todo mundo morre, mas nem todo mundo vive. Tem muita gente que não ousa viver, vive uma vida muito sem sentido, até vive, mas vive uma vida muito vazia de significado. E quando a gente começa a viver essa vida de ousadia, passamos a investir melhor o nosso tempo. Quando a gente começa a ousar viver, especialmente à luz da vontade de Deus para nós, no parâmetro do Evangelho de Cristo para nós, quando ousamos viver o que Deus quer que eu e você vivamos, como o propósito eterno dele para nós, a gente começa a lidar melhor com o tempo. Temos que aprender a remir o tempo, a administrar o tempo. A Bíblia diz que há tempo para todo o propósito debaixo do céu. O nosso problema nunca foi o tempo, mas a má administração do tempo. Quanto mais a gente avança na experiência de compreensão da nossa finitude, do nosso ponto final da existência, melhor iremos lidar com o tempo, seremos mais ousados para viver. Pela fé, inclusive, arriscaremos mais, faremos o caminho que temos que fazer, seremos mais autênticos e honestos e faremos um caminho diferente. O que te impede de viver desta forma agora? Será necessário um decreto de morte sobre a sua vida para que você descubra um modo correto de viver? Eu sugiro que você não espere isto, mas ainda nesse tempo, com vida e saúde, você possa decidir viver hoje, como se fosse seu último dia, e viver profundamente os seus relacionamentos, priorizando aquilo que é prioridade. A Bíblia diz que aonde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. E sobre todas as coisas, priorize o Senhor. Tudo começa com Deus. Toda relação com Deus produz saúde em todas as demais relações que estabelecemos com a vida, inclusive com você mesmo. Olhando para a palavra de Deus, o que percebemos no Salmo 90, especialmente o verso 12, quando o salmista afirma, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos o coração sábio. Sabe o que está dizendo? A gente precisa ter um coração de aprendiz. Se queremos viver de forma ousada, honesta, queremos ser verdadeiros, se queremos arriscar viver direito, se queremos romper com a zona de conforto, dar o passo seguinte e fazer com que até as coisas pequenas do nosso cotidiano tenham mais significado, como dizia, levar um filho para a escola, dar um abraço nos seus pais, tomar um café com amigos, isso tudo pode ser muito relevante. Basta a partir do ponto de vista que você olhe e você perceba que pode ser o último abraço, pode ser a última vez que você leva seu filho para a escola, pode ser o último café com seu amigo, pode ser o último tempo de qualidade com seus pais, pode ser a última vez que você ler a Bíblia, pode ser a última vez que você lê aquele livro, que você faz aquele ato bondoso. A gente nunca sabe quando o ponto final vem. Então, olhando para esse texto, ele diz, olha, eu quero aprender, Senhor. O salmista está dizendo, me ensina. Ele está dizendo, olha, eu não sei por mim mesmo administrar o meu tempo. Eu não sei viver direito. Portanto, eu quero que o Senhor me ensine. Isso diz que ele tinha um coração de aprendiz, um coração flexível. Não seja duro, não seja rígido. Tenha, diante dessa possibilidade da vida, o privilégio de reaprender. Tenha no seu coração o desejo de aprender. Seja um aprendiz, um eterno aprendiz. E quando ele fala, Senhor, eu quero aprender, ele não diz qualquer coisa. Ele está dizendo, estou precisando aprender a contar os meus dias. Em outras palavras, está dizendo, Senhor, me ensina a viver direito, porque eu não estou vivendo da forma como deveria. Me ensina a viver de um jeito que agrada o teu coração. Me ensina a viver de um jeito em que eu consiga viver com sabedoria. Não me deixe desperdiçar os meus dias de qualquer maneira, como quem vive sem propósito, sem direção. Me ensina, Senhor. É quando temos um coração de aprendiz que nós começamos a entender que é possível mudar. Essa realidade da finitude, somado a um coração de aprendiz, um desejo ardente de mudança, vai fazer você viver os seus melhores dias aqui na terra. Uma hora iremos ter que olhar para trás e fazer uma avaliação de como vivemos.
E eu espero que Deus nos permita, nesses próximos 30 dias, sermos tomados por uma nova percepção da vida. E fazer com que a vida faça ou tenha um real significado, e que seja um significado profundo. Tem gente que está adiando muita coisa. Por vezes, a procrastinação é a lógica da vida de muita gente. A gente deixa para algum dia resolver a vida. O autor do livro Um Mês para Viver, num dado momento ele vai citar algo muito relevante, eu quero dividir isso com você. Em que ele chega num cemitério, e ele se depara ali com uma lápide, e inscrito em uma chapa de metal, sobre aquela lápide, estava o nome de uma pessoa, a data em que ele nasceu, um traço e a data em que ele morreu. E uma pergunta foi feita: qual o significado desse traço? Do dia em que essa pessoa nasceu até o dia que ela morreu. Qual o significado da existência dessa pessoa? Esse traço da nossa vida, ou seja, esse tempo que nós vivemos, não pode ser vivido de qualquer maneira. E Deus espera que você possa viver de tal maneira que você alcance um coração cheio de sabedoria e viva uma vida em que você, olhando para trás, não tenha arrependimentos. Você viveu a vida que Deus queria que você vivesse. Você viveu a vida do jeito que Deus queria que você vivesse. E você viveu os sonhos de Deus para a sua vida, de tal maneira em que mesmo com as muitas dificuldades, com os altos e baixos, erros e acertos, você vai olhar para trás e dizer: Senhor, valeu a pena, vivi o que o Senhor esperava que eu deveria viver. O nosso relacionamento com Deus, conosco e com o outro, pode ser diferente. Os anos vão sempre passar, os dias sempre passam. Como dizia Tiago, a vida é como o vapor. Existe por um tempo e logo desaparece. É como a gota de um orvalho, que até existe, e é até pungente e bonito logo pela manhã. Assim que o sol aparece, ele também desaparece. É interessante observar isto. A Bíblia está recheada de notícias, e nesse Salmo, em especial 90, o texto vai falar que a vida é como um conto ligeiro que se conta. Todos deixaremos um legado, mas eu perguntaria a você: que legado você vai deixar para aqueles que virão após você? Isso vai ser proporcional ao quanto de significado você encontrou na sua existência. Vou repetir a pergunta feita no início. Se você soubesse que tem apenas um mês para viver, o que você mudaria hoje? As pequenas coisas do dia a dia, se tem algumas, não precisam ser vazias, podem ser profundas de significado e profundas de relevância. Já que não podemos escolher de que modo e quando vamos morrer, que possamos escolher, à luz da palavra de Deus, como viver. Há uma frase de Harold Kushner que diz o seguinte: estou convencido de que o medo de morrer, de nossa vida chegar ao fim, não tira tanto o nosso sono quanto o medo que atinge a todos de que talvez não tenhamos vivido. Existem muitos procrastinadores. E esse procrastinar, o que eu chamaria de um adiamento da vida, é um risco muito grave. Porque nós não sabemos quanto tempo temos. Não podemos viver procrastinando, jogando para amanhã, para o mês que vem, para o ano que vem. Decisões deveriam ser tomadas hoje. A gente sempre pensa assim, que teremos tempo pela frente. E se não tivermos? Preste atenção nisto. E se eu e você não tivermos esse tempo para dar aquele abraço, para termos aquela conversa, para aplicar aquele perdão, para servir a Cristo e o seu reino, para fazer aquela obra missionária, para compartilhar a nossa fé? E se não tivermos tempo de ter aquele tempo bacana com seu filho ou filha? E se não tivermos tempo? Essa pergunta nós não conseguiremos responder totalmente. Mas à luz da palavra de Deus, eu quero te recomendar, já que a vida é um conto ligeiro que se conta, já que é como uma gota de orvalho que seca assim que a luz aparece do sol, já que a vida é tão breve, tão passageira, que você escolha viver de forma profunda e relevante. Nos próximos dias, como igreja, nessa campanha Um Mês para Viver, estaremos experimentando, à luz da palavra de Deus, muitas provocações espirituais e emocionais, para que o nosso coração se desperte, a que Deus nos ensine e possamos ser bons aprendizes, para que o nosso coração aprenda como viver direito, para que no final da vida, você não tenha que se arrepender da vida que levou. Eu quero orar por você. E nessa oração, quero suplicar ao Senhor que me ajude, que te ajude a vivermos direito.
Não dá para você olhar para trás e ficar lamentando pelos dias que já foram. Aliás, gosto sempre de afirmar que você não pode brincar com o tempo, porque você não devolve tempo para ninguém, nem mesmo para você. O dia que foi perdido ontem não pode ser recuperado. Mas não olhe para trás. A gente até pode olhar para trás para entender a vida, mas é para frente que se vive. E recomendo que você tome a decisão hoje de fazer uma avaliação profunda, uma autoavaliação, e tente responder essa pergunta: que mudanças você faria na sua vida hoje, se você soubesse que você tem apenas um mês de vida pela frente? Vamos orar? Senhor Deus, nós estamos em Tua presença, e nós queremos Te agradecer pelo privilégio, pela oportunidade de termos a Tua palavra como norte, como direção para nós. Eu sei que o Senhor desejou que nós tivéssemos uma vida abundante, uma vida plena, e essa plenitude absoluta nós a teremos na eternidade contigo. Mas nesse tempo que aqui estamos vivendo como peregrinos, como que de passagem, mesmo sendo cidadãos dos céus, salvos por Jesus, participantes do teu reino, ainda estamos aqui, que possamos viver uma vida profunda e abundante aqui nessa vida, como um grande ensaio para a eternidade. Eu não sei o que está no coração do meu irmão, da minha irmã, daquele que assiste esse culto, que está sendo ministrado por essa palavra, mas se tem alguém devendo abraço, se tem alguém devendo perdão, se tem alguém devendo algum processo de mudança, alguma ressignificação, alguma tomada de decisão, em nome de Jesus, Senhor, que eu possa derramar fé, ousadia, que cada um de nós sejamos honestos conosco, que sejamos, ó Deus querido, íntegros para com aquilo que o Senhor deseja que nós vivamos aqui na terra. Nos dê o privilégio, ó Deus querido, de arriscar viver, de ousarmos viver, como diz a Tua palavra, ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos um coração sábio. Eu desejo viver direito, Senhor. Desejo que os meus irmãos, os meus amigos, as pessoas com as quais eu convivo e aquelas que essa palavra pode alcançar, também viva de um jeito profundo de significado. Já que não podemos escolher o dia e a forma como iremos morrer, que possamos escolher o modo como iremos viver. Dá-nos o privilégio de viver assim, profundamente, apaixonadamente, a vida que o Senhor tem para nós. Que o Senhor nos ajude a ousar viver. Em nome de Jesus. Amém e amém. Nós estamos chegando ao final dessa celebração e quero aproveitar esse momento também para orientar, já que hoje é o primeiro dia dessa campanha, um mês para viver, como vai ocorrer esta jornada. Nós teremos toda semana 3 ministrações. Esta é a primeira dessa série. Teremos nos próximos dias, domingo pela manhã, às 10 da manhã, domingo à noite, às 19 horas. Então serão 3 celebrações, quarta-feira às 20 horas, domingo às 10 e domingo às 19 horas. Além das ministrações estarão sendo veiculadas pelo Facebook e o YouTube da igreja, também por vias de redes sociais menores, como o WhatsApp, nós teremos fornecer a cada pessoa que desejar participar da campanha um audiobook. O livro, um mês para viver, está sendo gravado em áudio e você vai poder ter acesso todos os dias a um capítulo desse livro. Ao final de cada capítulo tem desafios para você, projetos de vida serão propostos para você, ressignificações, propostas de mudança. Eu te recomendo então a participar conosco. Temos culto de oração todos os dias, 9 horas, através da conexão pela rede de WhatsApp da igreja. Você pode também se conectar, nos passa uma mensagem aqui pelo Facebook ou pelo YouTube, a gente vai então conectar você a esse grupo de WhatsApp. E toda quinta para sexta passaremos 24 horas de oração. E a nossa meta, ao longo dos próximos 30 dias, em toda essa jornada de 24 horas de oração, de quinta para sexta, é que Deus nos ajude a viver apaixonadamente, profundamente o projeto dele para a nossa vida. Portanto, se engaje. Deus quer fazer algo extraordinário na sua vida e que Deus te permita viver dias de muitas mudanças. Como dizia no começo da minha fala, a morte é mais universal que a vida. Todo mundo morre, mas nem todo mundo vive. Escolha viver, ouse viver do jeito que Deus tem como projeto para a sua vida. Deus te abençoe. Estamos encerrando essa ministração, essa celebração, e espero por você no próximo culto, domingo, às 10 horas da manhã, por esse mesmo canal, e que Deus possa nos acompanhar até lá e nos abençoar, nos proporcionando processos profundos de mudança. Deus te abençoe, até lá.